Alessandro Luiz Oliveira Azzoni é natural de São Paulo, é bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Direito e especialista em Direito Ambiental, com atuação nas áreas do Direito Civil, Trabalhista e Tributário. É responsável pela área comercial, desenvolvendo as diversas soluções empresariais, além de coordenador da equipe especial de apoio e desenvolvimento de parcerias e professor de ensino superior. Exato. Aí você vai lá no mas já abrangendo o aspecto do outro. Isso, aí tudo bem. Aí tira a condenação ambiental e já faço compensação ambiental que está sendo proposto. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora você vai ver aí na sua tela as nossas redes sociais, né? Hoje em dia, sem a rede social, é muito difícil da gente interagir. Então, se você quer mandar sua mensagem, sua crítica, seu elogio, sua sugestão, diretamente aqui à produção do programa, você pode se utilizar tanto do Facebook, que está aparecendo agora, como também do Instagram. A sua opinião é importante porque o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o advogado Alessandro Azzoni. Ele é advogado ambiental e nós vamos falar um pouquinho sobre tráfico de animais e maus tratos com animais. Doutor, boa noite, prazer revê-lo aqui. É um prazer estar novamente aqui, uma casa que me acolheu muito bem. Então vamos falar um pouquinho aí sobre maus tratos, né? Tráfico de animais. Hoje em dia, quando a gente fala, a primeira ideia que vem é aquela história do pet que a gente tem em casa, né? Exatamente. Um cachorrinho, um gatinho, ou de repente um passarinho, alguma coisa assim, mas é uma área muito mais abrangente que isso, né? O Brasil, eu, alguns anos atrás, entrevistei também um funcionário do IBAMA que me explicou o quão difícil é fiscalizar e orientar as pessoas contra o tráfico de animais, a compra, a venda, a comercialização, a manutenção. O Brasil, nesses anos, o direito evoluiu, mas nós evoluímos assim, juntamente com o direito nessa área? Não, infelizmente não. Ainda a pena é muito baixa para a questão de tráfico de animais, que ela não chega, como ela é inferior a 2 anos, então praticamente sempre é uma transação penal, que a gente, ou seja, para você que não entende que é uma transação penal, é um acordo para você não cumprir a pena. Então, quer dizer, no popular, não dá cadeia. Não, né? Dá Não cadeia, exatamente. Então, a não ser que seja um costumaz que já esteja habituado a fazer isso, ele já tem uma reincidência e você fica mais fácil. Mas realmente é uma desinformação. Nós temos uma captação muito grande naquela região norte, nordeste, a própria centro-oeste, e o mercado consumidor é a sul e a sudeste. Então, mas quando a gente fala do tráfico, qual o animal mais visado? Qual que tem a mais... Porque é lógico, como todo tráfico, o traficante ele procura aquilo que tem uma maior procura por parte do consumidor, né? Ele vai atrás daquilo que tem uma procura maior, tanto para vender mais rápido, como também para o preço subir. Qual o animal mais visado? Os pássaros, geralmente são papagaios, periquitos, da fauna. Então, é importante que você sempre, quando for comprar um animal desse, que ele não seja da fauna brasileira, né? Porque quando você tira ele do seu habitat, tirou do seu habitat já é considerado tráfico. E esses pássaros, geralmente, eles são, por ser exóticos, as cores exóticas brasileiras, elas são, chamam muita atenção para os criadores, pessoas que criam por hobby, ou colecionadores, ou aquelas pessoas, para até pequenos zoológicos privados, então acaba tendo esse comércio. Então, são os pássaros, em geral, por causa do canto também, então acaba tendo muito. Depois aí vai para as tartarugas e os répteis em geral, mas mais para as tartarugas. Está começando também a questão das cobras e, por incrível que pareça, borboletas. Borboletas. Porque elas são traficadas para fazer ornamentos, quadros, essas coisas, é uma judiação. E a pessoa, então, hoje, vamos, perante a legislação brasileira, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu resolvi ter um passarinho em casa, uma ave, eu moro aqui na cidade de São Paulo, vou ter na minha casa isso daí.
É possível ainda ter? Como é possível? Quais as restrições? Como eu devo proceder? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? Primeiramente assim, se você comprar um animal da fauna silvestre, vamos dizer assim, você comprou um papagaio e a pessoa fala, mas ele não é regularizado, mas você pode regularizar? Não pode. Na legislação... Quer dizer, ou compra já regularizado, ou senão você nunca vai regularizar. Como que é regularizado? Existem criadouros autorizados pelos órgãos ambientais, pelo IBAMA, que certificam a procedência, fiscalizam essa questão das aves, dos répteis, colocam os microchips, são catalogados. Então, são animais que têm, mesmo sendo da fauna silvestre, mas são criados em cativeiros, com autorização do órgão ambiental. Esse você pode comprar, mas lembre-se que quando você compra, você tem que ter a nota fiscal de origem, né? Isso que eu perguntei. Quais os documentos que a pessoa tem que exigir a na nota hora? Fiscal de quem está te vendendo, porque ele é a comprovação da origem do animal que você está comprando. Não adianta você pegar um animal chipado, bonitinho, você leva para sua casa, cadê o documento? É a nota fiscal, porque lá tem um número de registro do criador, ele transferindo, até que pode fazer uma transferência por escrito na nota do próprio proprietário que ele tinha para você. Então, você acaba tendo essa garantia na nota fiscal. E toda vez que você for transportar seu animal silvestre, que seja da nossa fauna, ande com a guia, com essa nota fiscal. Porque senão você vai estar incorrendo um animal sem registro, aí é crime. Você pode até estar viajando, de repente você mora aqui na capital, vai para o litoral, para o interior e resolve levar o pássaro com você no carro, alguma coisa. Tem que levar o comprovante. Tem que porque levar a autoridade não tem como saber, né? Se você para na estrada, alguém pede documento... mas está anilhado. Como que você vai... Anilhado é aquela pulseirinha que fica na patinha do passarinho, aquela anilha tem um número que está na sua nota fiscal. Então, como que o policial vai poder verificar a autenticidade? Ele vai ter que pegar a nota fiscal, bater com a anilha para dizer, não, ok, esse animal é autorizado, você tem essa garantia. Senão você vai ter o animal apreendido, você vai ser autuado como crime ambiental de tráfico de animais silvestres, e ainda você vai responder penalmente, ainda tomar uma multa, ainda nesse sentido. Então, olha, todo cuidado é pouco. Se você resolveu, tome as cautelas, exija do vendedor os documentos, não dizendo, depois eu te mando, não isso não precisa, não. Tem que exigir da pessoa, porque também depois que saiu de lá... Não, até na saída. Você comprou lá seu pássaro, ou comprou sua tartaruga, o animal que você comprou, você saiu da loja, você está na esquina, se a polícia parar você e você não tiver o documento comprobatório, você vai ser autuado. Doutor, agora mais essa parte de pets aqui, principalmente nos grandes centros, né? Nas grandes capitais, parece que está cada vez mais usual, mais frequente as pessoas quererem ter um pet, um cachorro, um gato em casa, para a companhia, para o filho, etc. Quer ter um animalzinho em casa. Houve uma discussão aí, até um tempo atrás, aí, sobre essas lojas que vendem filhotes, em shoppings ou em rua mesmo, que vendem filhotes. E houve uma discussão muito séria, né? Porque parece que estava sendo feita a captação desses filhotes de uma forma abusiva, agressiva. Como ficou esse mercado e como está a legislação hoje? Se a pessoa, vamos agora, no caso do pet, quer comprar um cachorro, quer comprar um filhote de cachorro, um filhote de gato, quais os cuidados e onde ela deve ir? Hoje você tem que tomar muito cuidado justamente porque tem alguns criadores que não têm essa questão do bem-estar animal, né? Então, nós já vimos vários, nós que somos da área ambiental, a gente acaba vendo muita crueldade na reprodução animal. Então você vê fêmeas que ficam em estados assim deploráveis só pela repetição Eu vi umas imagens na internet, lógico que tudo da internet a gente tem que tomar cuidado também, porque nem tudo que está lá é real, né? Mas eu vi imagens aí de um criador que foi a polícia invadiu ali, teve que tomar as providências das fêmeas amarradas. Não, é uma judiação, vamos dizer assim, chega a ser uma prostituição do próprio animal, sabe? Ele faz de uma maneira exaustiva, até para provocar o cio novamente, para provocar que ela tenha
em vez de ela ter 2 crias, 3 crias, 2 crias no ano, ele provoca antecipar o cio para ter mais uma cria. Então, sobrecarrega o animal, não tem como se recuperar, pois o interesse dele qual é? É vender os filhotes. Exato. Então, quando você quiser comprar um animal, veja a procedência, pesquise. Essa questão das lojas de pet eram consideradas como... existe uma segmentação que como se fosse maus tratos, porque como ele fica exposto como se fosse um produto, exato, então você fica naquela vitrininha como se fosse um brinquedo. Então, e um pet não é um brinquedo, ele não pode ser, ele existe uma responsabilidade em cima dele. Gostei, não, faz cocô, faz xixi, tem veterinário, não quero mais saber, vou soltar na rua. Não pode, você é responsável. Você tem que ter essa responsabilidade de cuidar do seu pet. Então, a questão justamente dessa postura de você não colocar em vitrine para tirar lógico, da questão dos maus tratos, de ficar exposto num vidro, num espaço tão compacto e não transformar aquilo como uma mercadoria. Então, você não não fica exposto, de repente eu passo, achei bonitinho, eu levo. Você tem que lembrar que esse animal, ele vai crescer, ele vai ter que comer. Tem vida, né? Não é um brinquedo. Não é aquele brinquedinho que você põe ali. Não gosto mais, vou jogar dentro do armário, trancar. Exatamente. Brinquedo, vai lá, eu vou dar uma para o meu filho, porque ele gosta de um animalzinho. A criança vai lá, brinca. Aí o cachorro não está mais, deixa ou solta na rua. Então, esse é um outro problema que a gente tem notado. Eu fiquei algum tempo atrás no estado do Paraná, e lá eles mudaram a legislação até de uma forma um tanto quanto pesada, porque estava acontecendo exatamente isso. Como muitos criadores não estavam regulamentados, eles colocavam no mercado a qualquer preço, e a pessoa também comprava sem saber se queria ou não ficar com o animal, e o animal, de repente, era abandonado na rua. E lá, como houve uma mudança na lei, não estavam mais executando, não estavam tirando da rua, não estavam matando. E não estavam castrando também. Então, houve uma proliferação de cachorro de rua. Essa questão ainda da zoonose, né, que é municipal, ela é mais complexa, porque a castração, ela requer um investimento do próprio município, recolher os animais, dar o tratamento e colocar Então, geralmente, quem acaba fazendo isso são as ONGs que acabam fazendo esse trabalho, ou determinado político que está envolvido nessa ação. A zoonose, ela tenta, mas é um braço... você pega cidades como São Paulo, por exemplo, a questão dos animais abandonados é muito grande. Eu acredito que a legislação ela podia apertar mais nesse sentido da responsabilidade da pessoa que compra. Exato. Na hora que você está comprando, você tem que ter um termo de compromisso e o animal, o gato, o cachorro, o que seja, ele tem que ter tipo um RGzinho que a responsabilidade é tua. E se esse animal for encontrado na rua, você responde criminalmente por ele. Mas hoje já existe o chip em todos os casos ou não? Não, não são todos os casos. Por exemplo, no caso de um animal que tem a pedigree, aquele que tem... para você ter esse registro do pedigree, ele não é tão simples. Você tem que estar... o criador ele tem que estar registrado no Kennel Club, ele tem que pôr as matrizes, tem que fazer os recolhimentos... na hora que cruza o macho, ele tem que, com a fêmea tem que ter os pedigrees. Aí, quando nasce a ninhada, ele tem que apresentar a ninhada. Então, é uma coisa burocrática. Muita gente não tem tem que ter um registro desse canil. Existe uma responsabilidade civil por esse procedimento todo. E, geralmente, o que a pessoa faz? Ele compra um animal, não tem o pedigree, cruza com outro, vende sem qualquer critério. Esse não vai ter chip, esse não vai ter pedigree, se você não sabe da procedência. O dono nunca vai ser localizado, nunca, porque se abandonou praticamente impossível. Só se ele for flagrado, como hoje em dia às vezes aparece, né? Olha, circuito fechado. Olha, a placa do carro que deixou esse cachorro ali abandonado, etc. Mas se não for assim... Não, infelizmente, minha esposa, ela estava na Ricardo Jafé uma vez e um motorista de táxi simplesmente estava andando, abriu o vidro e jogou um cachorro pela janela. Só que ele achou que tinha caído no rio.
Aí ela parou imediatamente, socorreu, ele tinha quebrado as patinhas e a gente socorreu. Mas olha o tremenda da crueldade da pessoa. Exato. Ele abriu o vidro do carro e jogou como se fosse um papel. É um ser. Lógico. Não, é uma pessoa que não está preparada para ser animal. Não. Uma pessoa dessa, como que a gente pode... E depois nós estamos falando de armar a população, né? A gente fica pensando se a pessoa não tem o critério de ter um carinho por esse ser que está sempre lá, por mais que você bata nele, por mais que você agrida ele, quando você chega ele vai abanar o rabinho para você, vai fazer uma festa, vai estar do seu lado. Então, quer dizer, ele sempre vai te dar amor e você continua fazendo crueldade. Não eu vi um outro caso, que estava inclusive na veterinária, onde eu levo os meus animais, que ela resgatou uma labradora que o dono tinha o hábito de dar choques elétricos na cachorra. Agora... E qual a penalidade, doutor? Hoje, na legislação brasileira, qual a penalidade, se for comprovado, constatada essa violência contra o animal? Infelizmente, 6 meses, 1 ano. Felizmente, ela é baixa ainda. Mas como que o Ministério Público está agindo? Ela está começando a fazer concurso de crime. Ela começa a colocar uma situação que vai agravando associado a outros crimes para que a pena aumenta. Exatamente, para fugir da transação, para ficar uma coisa mais, pelo menos que a pessoa possa responder criminalmente. E tem até agora, eu faço parte da comissão lá de direitos dos animais da OAB e a gente a nossa presidente estava dizendo que está começando a ter, não, já tem, né, o caso dos serial killers de animais. E quem está desvendando? É como se você tivesse uma perícia para crimes de maus tratos. Teve recentemente um caso que a pessoa, ela simplesmente usava um determinado remédio para sedar o animal ficava vivo, mas sedado, e ela introduzia uma seringa no coração e extraía o sangue do animal todinho. Agora, se me pergunta qual o intuito disso, eu não faço a mínima ideia que passa por uma crueldade inexplicável. E aí o Ministério Público, junto com essa perícia, conseguiram fazer o levantamento do tipo de medicamento, conseguiram fazer a tipificação, conseguiram fazer a combinação de penas e aumentou, e de um crime de 6 meses, 1 ano, virou 7 ou 7, 8 anos, então quer dizer, aí já fica... Exatamente, começa a ficar pesado. Aí já fica mais grave. E para a pessoa denunciar? Eu pergunto isso porque eu soube recentemente de um caso, até de uma senhora preocupada porque o vizinho cometia violências contra os animais dele mesmo, 2 ou 3 cachorros que ele tinha em casa. E ela, muito preocupada com isso, foi procurar uma ONG e acabou resolvendo. Mas para a pessoa que presencia, ou que sabe, por ser vizinho ou por ser próximo de violência com animais, qual o caminho que ela deve adotar? Bom, vamos dizer assim, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem a Delegacia de Proteção Animal, que ela é uma delegacia digital, você pode fazer a denúncia online, que praticamente, se você tiver fotos, alguma coisa que comprove, fica até mais fácil para a elucidação. Tem a Polícia Militar, que você pode acionar, tanto a Polícia Militar normal como ambiental, para fazer a questão da verificação. Mas para você que mora numa cidade onde não existe nada disso, existe uma delegacia de polícia que apura todos os crimes, uma dica que eu dou para você tem a lei que chama a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Tem o artigo 32, imprime o artigo 32. Então vamos lá, é a lei número 9605. 9605. Isso você pode até pegar na internet. Isso, exatamente. No seu artigo 32. No seu artigo 32, imprime ele ou anota e leva para o policial local, porque não é má vontade da polícia, é que às vezes ele não sabe como lidar e ele não sabe que aquilo é uma tipificação criminosa. Exatamente. Nós estamos falando de regiões que é uma coisa tão fora da realidade deles que ele não sabe. Ele fala, não, isso aqui não tem como fazer. Aí você leva, ele vai ver que existe a tipificação e ele pode fazer assim a instauração do inquérito. Mas lembrando que quando você faz uma denúncia na delegacia, você passa a ser
o autor dessa denúncia. Então você vai acompanhar. Quando você faz se você não quiser aparecer nesse momento, você pode procurar o Ministério Público, que tem a questão do Ministério Público, eles têm os promotores especializados em questões de meio ambiente, que podem fazer essa tratativa e eles podem já fazer acionar, eles podem ser os autores das ações. E às vezes a pessoa pergunta, mas Ministério Público, eu não sei onde é que é. Em cidades menores, né, interior, cidades pequenas, normalmente funciona no próprio fórum da cidade. Exatamente. Então você chega lá e fala que você precisa falar com o representante do Ministério Público e você leva esses documentos. Foto, né? leva uma filmagem. Hoje com o celular você consegue fazer muito registro. Se você vê alguém fazendo crueldade, por exemplo, se você fala assim, mas era um menor de idade, a polícia não pode fazer nada. Pode, tem o Conselho Tutelar, você tem... Os pais vão ser chamados, os responsáveis. Existe até o Juizado da Infância e Juventude, que você pode fazer uma denúncia lá do menor, entendeu? Existe toda essa questão você também, não é só porque é menor, não pode. Existe muito menor que acaba fazendo umas atrocidades com os animais. É uma brincadeira de criança, mas é uma atrocidade. E para o animal abandonado, o cachorro ou o gato que foi abandonado na rua, não teve como identificar, porque não tem chip, não tem nenhuma informação do animal. O que está acontecendo? Por exemplo, na cidade de São Paulo, qual o procedimento da Prefeitura de São Paulo, se ela prende esse animal? A Prefeitura ela não tem mais a eutanásia, isso não tem mais, eles são levados para controle de zoonose, eles ficam ali esperando uma adoção, existe isso. Tem muitas ONGs que acabam assumindo a responsabilidade como cuidadores de apreensão de animais, eles tentam encaminhar, eles fazem é um trabalho muito bonito. Eles pegam o animal, ficam cuidando dos animais, até que alguém venha adotar esse animal. Então, eu vi uma reportagem de um casal que dirigiu, acho que 5 horas, só para adotar um animal, só porque na foto que apareceu o animal estava com um rosto tão triste que eles pegaram e foram adotar por causa da tristeza desse animal. É o que a gente fala, que a gente estava falando. Na hora que você for comprar um animal, não pensa naquele momento, porque ele está bonitinho, Exato. Ele está simpáticozinho, ele vai crescer, ele vai envelhecer. Eu falo isso porque... Você vai ter que dar todos os cuidados para ele. Exatamente. E a vida útil do animal vai depender muito do cuidado que você dá. Mas eles vivem em média de 12, 13, bem cuidadinho, 15 anos. Mas ele chega a ficar igual ele fica velhinho, ele fica cego, perde os dentes. Começa a ter dificuldade em se locomover. Fica com problema de pele, fica fedidinho. Não é por isso que você vai, não quero mais. Poxa, ele não foi aquele animal que cresceu com você, não foi ele que ficou com você nos momentos de alegria. Agora, no finalzinho da vida, você quer se desfazer dele porque dá trabalho, porque ele não está mais bonitinho, porque ele está cheirando ruim. Você também vai chegar numa fase que, imaginou se seus filhos fazem isso com você quando você ficar mais velho. Você ficou, você não anda mais, você me dá trabalho, está usando fralda, vou te jogar na rua. Esses cuidados, às vezes, a pessoa, ela não pensa muito na hora. Mas entre a compra e a adoção, é que eu sempre falo, se você tem possibilidade, se você resolveu ter um animal, por que não a adoção? Mas é que eu quero um filhotinho, eu quero um... Você vai encontrar animais dóceis. Exatamente. Procurando adoção. Exatamente. E a adoção ela é uma situação muito legal, porque no momento que você vai adotar, você já preenche a ficha, então você já assina o termo de responsabilidade por aquele animal. Então, quer dizer, existe uma segurança de que aquele animal não vai ser colocado na rua novamente. E às vezes esse animal ele pode te dar um carinho tão grande quanto um pequeno que você está comprando. E você desestimular um pouco esse mercado. Porque por mais controle que exista, é lógico, tem casos aí de filhotes de R$2.000, R$3.000, um filhote, R$4.000. Quer dizer, por mais fiscalização que exista, é lógico que as pessoas querem vender mais, porque vão ganhar mais dinheiro. Não estou querendo a livre iniciativa está na nossa Constituição, é para todos. Você pode montar qualquer atividade econômica
desde que você siga os princípios norteadores. Um deles é a proteção do meio ambiente, que envolve os animais. Então, é importante que você possa fazer uma criação extensiva para fazer um comércio desse animal, mas com muito carinho, com muito amor, sabe? Você pode fazer, mas não transforme isso num objeto de ganhar dinheiro e não achar que aquele ser realmente só está lá para procriar. A pessoa que encontrou um animal na rua abandonado, se ela realmente não tiver condição de ficar com ele, mas encontrou, está com pena do animal, etc., mas não dá, ou porque trabalha, ou porque não tem espaço, ou porque não tem tempo, não pode ficar com o animal. Qual a melhor opção? Seria uma ONG, a prefeitura? Eu indicaria para procurar uma ONG, porque ela pode indicar os cuidadores, mas se você não tiver contato com nenhuma das ONGs, a zoonose, porque a zoonose, bem ou mal, ela não tem como dar um carinho tão grande como uma ONG que vive com isso. As pessoas que fazem parte das ONGs de proteção animal, elas estão lá justamente para evitar os maus tratos, para tentar suprir os maus tratos que aconteceram, né? Então, acho que o carinho é muito maior. Eu procuraria uma ONG. Hoje a gente tem nos aplicativos do celular, você pode colocar as ONGs de proteção animal, ou se você não tiver como procurar, coloca assim, doação de animais, vai te aparecer algumas ONGs, aí você pode falar que você encontrou um determinado animal. É um caminho, né? Mas se você não tiver o controle de zoonoses da cidade. E a pessoa, às vezes, que quer colaborar com essas ONGs, ele não tem um animal, mas ele quer colaborar. Também o caminho seria esse? Sim, sim. Você quiser ajudar, ou você pode ajudar fisicamente, sendo um voluntário, ou até recepcionando esses animais até que ele encontre um lar, ou até financeiramente, fazendo uma doação para essa ONG, para que ela possa comprar as rações, contratar as pessoas que trabalham com ela. Esses procedimentos, essas ONGs geralmente elas fazem as prestações de contas, sempre tem essa fiscalização, é importante. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, nosso tempo está acabando, e colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor. Não, eu acho que é só o cuidado para você, telespectador, em adquirir seu animal, principalmente da fauna silvestre. Eu acho que isso me preocupa mais, porque não existe como você regularizar esse animal, e depois que ele está inserido dentro da família e você perder esse animal, faz um mal muito grande. Então, já que você quer inserir um novo animalzinho dentro, faz ele da forma correta, procure as lojas que têm autorização ou venha com certificado para você depois não ter um problema. Eu não falo da questão legal, mas mesmo dentro da família, quando você tiver ele extraído do seu leito familiar. Doutor, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui. E se você quer assistir novamente esse programa ou assistir algum outro programa que você perdeu, algum tema que te interessou, você pode acessar, agora está aparecendo aí, o nosso canal, o canal do programa no YouTube. Nesse canal do YouTube você encontra todos os programas já veiculados, desde o primeiro até agora. Ele é atualizado toda semana. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.